Olá, sejam bem-vindos à Nova Economia, a economia do bem. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu escuto repetidamente dos nossos clientes. Meu investimento caiu, e agora? O que eu faço? Muita gente começa a investir em renda variável e não sabe, não tem nem ideia que esses investimentos podem cair. Para isso, está aqui comigo hoje um dos especialistas do Buybank em gestão de investimentos, Bruno Capelão. Bruno, para quem não sabe, é especialista em finanças pelo IBMEC, é um grande investidor, já investe há muito tempo, vai trazer um pouco da experiência dele nesse bate-papo aí. Boa noite, Bruno. Pode começar fazendo suas considerações iniciais. E aí, pessoal, e aí, Theo, boa noite. Realmente, além da especialização que eu fiz aí, acho que eu formei no final de 2018, o tempo está passando tão rápido, né? Mas que eu estudei a parte toda teórica de investimento, desde renda fixa até derivativos. Eu invisto profissionalmente com recursos da família, né? Cuidando do patrimônio da família, meu e do restante da minha família, já tem mais ou menos uns 4 anos, e consegui passar aí, né, a primeira crise que eu pego, assim, efetivamente, né, uma crise mais profunda, mas já deu para ganhar bastante experiência aí durante esse tempo. Ô Bruno, então vamos direto ao assunto aqui. Antes de mais nada, só vou dar aqueles recados de sempre. Se você está chegando nesse vídeo pela playlist Economia do Bem da 98 Live, vai para o canal do Buybank. Esses vídeos são todos construídos na forma de live. Lá você vai poder interagir, participar junto com a gente. Curta esse vídeo, compartilhe e principalmente comenta. Vamos debater esse assunto aqui nas threads. Peçam lá quais assuntos que vocês querem conversar. Isso ajuda demais a gente a crescer. Ô Bruno, uma das coisas que me motivou a fazer esse vídeo aqui foi um comportamento que eu vejo recorrentemente dos clientes do Buybank. As pessoas, o brasileiro principalmente, ele tem a cabeça muito voltada para a renda fixa, que é aquela modalidade que, de fato, existe uma previsão mensal de que você vai receber um valor. Esse valor ele é até variável de acordo com N fatores, taxa de juros, Selic, inflação, etc., mas você todo mês recebe um prêmio por aquele investimento que você aplicou. Quando você vem para o mercado da renda variável, os ativos digitais estão na renda variável, o que você está fazendo é efetivamente comprar um ativo. Por exemplo, quando você investe em Bitcoin, você tem uma quantidade de Bitcoins, e esse Bitcoin subindo ou descendo o seu valor intrínseco, o valor daquela moeda, é isso que faz o seu investimento estar rendendo ou estar caindo. Na verdade, o rendimento não é nenhuma palavra muito apropriada para esse tipo de investimento, quando, na verdade, o que a gente está falando ali é de valorização ou depreciação desse ativo. Conta para a gente, não sei se você se lembra, como é que foi sua primeira experiência no mercado de ações, quando você viu cair, se você se desesperou, o que fez, como é que foi o seu começo no mercado de renda variável? Então, o meu começo na renda variável foi há mais ou menos uns 2 anos, porque realmente a gente já via que o Banco Central estava sinalizando que ia ter uma queda forte de juros, né? E ele começou aí, se não me engano, nos últimos 2 anos a gente saiu de 14% para 2% de juros da Selic, né, anual. Então, assim, foi uma queda muito brusca. Assim, eu tinha que começar a entender e estudar outras formas para rentabilizar o capital, porque até então eu me especializei bastante em renda fixa. Durante esse período aí que ela estava 14% ao ano, né, no segundo mandato aí da Dilma, deu para aproveitar bastante, né, e assim, foi até uma coisa que até o brasileiro não estava tão acostumado com uma taxa de juros real tão alta, né, porque se você for pegar a Selic, a inflação do período que estava alta, mas ela não estava tão alta quanto períodos anteriores que a Selic também estava muito alta. Então deu para navegar muito bem na renda fixa, tanto na pós quanto na pré-fixada. Na pré, então, tiveram oportunidades muito boas, né, para ganhar dinheiro. Para quem não conhece muito desse assunto, também, então, já fica o convite aí para eles irem aí no nosso curso básico que a gente lançou aí essa semana, né? Ele é gratuito, tá lá no site do Buybank. Se você acessar lá, depois seria até legal você acessar aí para mostrar como é que eles podem fazer esse acesso. Porque é interessante que o Theo falou um pouquinho sobre renda fixa, renda variável e tal, então não vou tomar muito tempo aqui com isso. Mas, basicamente, sabendo que os juros ia cair, a gente teve que buscar outras opções de investimento para conseguir mantendo, né, uma rentabilidade aceitável, né? Porque, como muitos de vocês já sabem, agora que o juro chegou, né, em 2%, nem vale a pena dizer que é o menor patamar dos juros brasileiros, porque o menor já passou desde os 4, já era o menor, então só renovou esse recorde aí várias vezes durante esse ano.
Mas pela primeira vez a gente tem um juros real negativo, né, que tendo uma Selic de 2% no ano e uma inflação de 2,3% aí que está prevista aí no Boletim Focus, na verdade, o investidor que está investindo na Selic, na poupança, que tem a base na Selic também, em renda fixa, ganhando 100% da Selic, ou seja, 2%, ele está perdendo 0,3%, porque a inflação está comendo 2,3% do dinheiro dele. Então, é isso que me levou a entrar bastante na renda variável. A minha primeira experiência, Bruno, com renda variável foi lá no ano de 2007. Assim, na época a gente tinha pouquíssimos corretores, eu comecei a investir na Ágora Invest, que depois foi adquirida pelo Bradesco. Eu não me lembro o que me motivou a procurar o mercado de ações, mas eu sempre gostei de mercado financeiro, e aí eu tinha juntado na época lá do ano de 2007, eu tinha R$ 2.000, minha mãe, meus tios me deram, eu tinha um dinheiro guardado, eu decidi que eu ia começar a entender de ações, abri conta lá na Ágora naquele ano de 2007, comprei R$ 1.000 de papel da Petrobras, R$ 1.000 de papel da Vale, isso já fazem 13 anos. Aí no começo eu fiquei bem triste, porque eu lembro que eu comprei e começou a cair, ficou caindo uns dias lá, eu fiquei meio desanimado com aquilo, parei de olhar. E aí eu me recordo exatamente disso, que foi assim, foi um dia antes, tinha subido um pouco, tanto as ações da Petrobras como as ações da Vale. Eu falei assim, vou vender esse negócio, eu tô querendo dinheiro. Isso aí foi 2008, eu não lembro porque eu queria dinheiro de 2008, não, namorava, eu devia estar querendo qualquer coisa, pressionar a namorada, sei lá. Aí eu fui vendi minhas ações da Petrobras e da Vale, eu lembro que eu estava em Pouso Alegre, lá onde que minha namorada da época morava, e assim, eu lembro que no dia seguinte, anunciou-se a descoberta e a exploração do pré-sal no Brasil. E aquelas ações que deviam, sei lá, vamos supor, que valessem R$ 1.500 cada uma lá, cada conjunto de papéis, ou seja, se eu tivesse 3.000, não, na verdade não era isso tudo, né? Mas elas dobraram, quase triplicaram de valor no dia seguinte. Foi uma dupla decepção, né? No começo, quando eu entrei, caiu muito, e lá na frente eu liquidei antes de ser o momento adequado. E foi ali, com esses primeiros erros, que eu comecei a aprender que investimento de renda variável, você tem que esquecer esse negócio de, tá subindo, tá caindo. Uma vez que você fez um planejamento, acredita nesses fundamentos, você tem que manter aquele ativo na sua carteira enquanto você acreditar nisso aí. Porque quando você vai para o mercado de renda variável, você está se tornando sócio da empresa, no caso de ação, ou vamos chamar commodity de renda variável, vamos classificar a criptomoeda dentro de commodity, é muito parecido. Aquilo lá vai se valorizar. Quando você está se vendendo o seu lucro, você está se desfazendo de uma parte das suas posições. Mas conta um pouco da sua experiência, Bruno, depois que você migrou para a renda favorável. Obviamente, agora você também foi um dos investidores que sentiu com a queda. Qual que foi o primeiro comportamento? Especialmente, assim, a gente não está nem falando de uma quedinha ou alguma coisa que pode acontecer, uma variação, você ficar com o tempo com o seu patrimônio negativo. Foi uma queda expressiva, teve uma derrubada da bolsa, ela saiu de mais de 100 mil pontos, chegou a bater em 60 mil, salvo engano. Como é que você se comportou nessa hora? Qual foi o seu sentimento? Então, eu vou até aproveitar um pouquinho o gancho da sua fala anterior, e eu acho que é exatamente isso. Primeira coisa, você tem que ver qual que é o seu perfil, o que você está buscando na renda variável, né? Porque existem dois perfis. O trader, que é aquele que está especulando em cima dos ativos, e muitas vezes ele está fazendo operações ali mais curtas, chegando a ser até day trade, né? Que compra e vende dentro do mesmo dia, opera contratos futuros e commodities só para especular ali dentro de pequenos movimentos, e o investidor, que é um investidor de longo prazo, que ele está realmente avaliando um ativo e investindo porque ele acredita que aquilo ali vai gerar valor ao longo do prazo. Então, a primeira coisa, né, que o investidor, né, tem que ter em mente é qual o tipo de perfil que ele é. Se ele é um trader, que ele vai especular, então, no curto prazo, e especular mesmo, se ele acha que só de olhar um gráfico ali, às vezes tem trader que toma decisão assim, ele tem embasamento para tomar uma decisão, se vale a pena ele entrar na operação ou não, ou se ele acredita e vai olhar os fundamentos ali de alguma empresa, ou de alguma commodity, ou de algum ativo para especular, não, né? Também não deixa de ser uma especulação, mas ele acredita que isso vai ter valor ali ao longo do prazo, porque tem fundamento. Então, assim, o meu perfil, né, é mais de investidor mesmo. Eu não faço, até já fiz algumas vezes, a gente aproveita algumas oportunidades que aparecem, até na gestão do BBDA, do Buybank, a gente aproveita, sim, né, algumas oportunidades, assim, de curto prazo, algumas oportunidades de arbitragem,
Hoje a gente estava até fazendo uma reunião do comitê, a gente até vai colocar alguns ativos que a gente vai especular em cima do valor deles, porque eles não se mostraram ainda fundamentos tão sólidos, mas eles têm uma capacidade de gerar isso no futuro, mas você tem que ter bastante noção disso. E se você é um investidor que está buscando a criação de valor, que é o caso da minha carteira pessoal, que eu venho gerenciando a maior parte há mais tempo, então, uma vez que você tem um fundamento e você acredita que aquele fundamento seu ainda continua como uma verdade, que ele não teve uma mudança, você tem que realmente continuar acreditando, a não ser que tenha tido uma mudança muito grande no fundamento daquilo que você acreditava. Então, assim, dessa vez, essa foi a primeira, né, e a maior crise que eu já enfrentei como profissional de investimento, vamos colocar assim. Eu aprendi, ganhei muita experiência durante um período que realmente era muito fácil navegar na renda fixa brasileira, né, porque qualquer coisa que você comprasse dava muito dinheiro, só que como eu tinha essa base mais teórica também, e eu sabia como é que as coisas funcionavam, eu realmente não me apavorei, eu continuei segurando as posições que eu acreditava que tinha um futuro, e eu fiz, quando você preenche aquele formulário lá da corretora para te colocar no perfil de arrojado, moderado ou mais conservador, que até tem uma pergunta, se o seu portfólio de investimento for cair 50%, o que você faz? Vende tudo, não faz nada, compra? E eu falei que eu compraria mais, e foi assim que eu agi também, eu agi conforme o que eu tinha preenchido e conforme o que era meu perfil. Porque quando a Bolsa ela vinha e atingiu lá os quase 120 mil pontos no final do ano passado, né, se não me engano, e ela, em março, caiu para 62, eu achei que a simetria estava muito, muito descasada, que a probabilidade de subir ou ter uma correção até da queda era muito maior. Então, em algumas partes de renda variável, eu aumentei, sim, minha posição. Acho que agora foi uma subida muito forte também, vale a pena proteger ou até sair de algumas posições, mas eu acho que é isso, não pode se desesperar. Se você acredita naquilo que você fez, se o fundamento continua o mesmo, você tem que realmente segurar a sua posição e ir carregando ela enquanto você acredita naquilo que você investiu, né? E aí, só um outro detalhe, que é uma coisa interessante de você comentar aí também, é que investidor, né, trader, ou a pessoa que cuida aí de investimentos, até de bolsa, análise de bolsa, o analista, isso é uma profissão, como médico, como advogado, como outra. Não é uma coisa que a gente faz de hobby e que só de acompanhar alguns canais, né, ali você vai conseguir se fazer operações como uma renda extra, né? A probabilidade de você conseguir realmente resultado como uma renda extra, ela é muito menor do que você entregar isso na mão de quem realmente vive para acompanhar o mercado, né? Eu até estou puxando a sardinha um pouco aí para a gente, né, Theo? Mas é porque esse é o nosso trabalho. A gente fica 24 horas olhando os ativos digitais, eu olhando mais a parte fundamentalista dos ativos, tem gente acompanhando o gráfico, mas o meu conselho, né, se eu não fosse uma pessoa que tivesse focado hoje boa parte do meu tempo em avaliar os ativos de renda variável, eu acho que uma coisa muito boa é colocar em um fundo que tenha esse papel do gestor, que vai fazer esse trabalho de acompanhamento, né? E ele sim vai ter bastante embasamento para tomar a decisão por você, se você não é uma pessoa que consegue realmente acompanhar. Então, Bruno, você falou uns negócios aí que para mim são bem interessantes. E tem uma coisa que acontece, eu tenho até um vídeo aqui no canal, que é você não vai ficar rico fazendo trade. É incrível. Todo mundo que eu já conversei, já aconteceu isso comigo, deve ter acontecido com você. Você começa a fazer trade, você ganha dinheiro. Tem alguma mágica, algum voodoo, alguma urucubaca que você vai ganhar dinheiro nos seus primeiros trades. E aí você vai pegando mais confiança, você vai arriscando, quando você vai ver, você vai tomar uma ferrada muito grande. 3% apenas das pessoas ganham dinheiro fazendo trade. Isso é estatístico, o resto não te conta. As pessoas só contam aquilo que é positivo. E o Bruno falou um negócio que é bem verdade. Investir profissionalmente é uma tarefa totalmente diferente de investir, de fazer a preservação do seu patrimônio. Como eu sou um investidor profissional, eu passo o dia junto com uma equipe analisando, estudando ativos. Tem gente que analisa desde gráfico, a notícia, aos fundamentos.
Quando você é alguém que quer preservar seu patrimônio, que quer alcançar ali ao longo prazo uma renda passiva, a tarefa mais inteligente é você cuidar daquilo que vai te trazer mais dinheiro na sua vida. Se você é um médico, é clinicar; se você é um engenheiro, é fazer projeto, por aí vai. E delegar a função de cuidar dos seus investimentos como uma atividade profissional para uma empresa que se preste a ser remunerada para isso, porque é muito difícil. Investir no dia a dia é muito complexo. E assim, tem N pessoas vendendo report, fazendo relatório, fazendo não sei o quê, mas são pessoas que não abrem também seus portfólios de investimento. Nós, do MyBank, por exemplo, somos especialistas em ativos digitais. A gente quer expandir, quer ter outras áreas, mas quando a gente vai investir em ações, a gente delega para fundos que têm grande história de mercado. Tem um fundo famoso de um estado americano, de um estado negro lá dos Estados Unidos, que não tem 10 anos de mercado, a gente não investe nele, vai em fundos mais antigos. A gente vai para renda fixa privada, para crédito, a gente tem a Vermont Investimentos, que ajuda a gente nesse papel. Sempre, mesmo nós que somos profissionais de investimento na área de ativo digital, a gente procura profissionais que têm mais tarimbo e mais gabarito na área. E assim, Bruno, em criptomoeda, conta um pouco para a gente como é que foi as suas primeiras experiências com criptomoeda, porque você mudar de renda fixa para ações já é uma experiência bem diferente, né? Mas na hora que você vai para uma criptomoeda, que acontece em um ano no mercado de ações, acontece em um dia no de cripto, a sensação é bem complexa. Como que foram as suas primeiras experiências aí? Com certeza. Agora é engraçado, com criptomoeda, meu primeiro contato foi bem antes de ação e outras rendas variáveis. Mas foi por um acaso até. Eu não sei se eu já até te contei essa história, Theo, mas meu primeiro contato com Bitcoin foi numa Campus Party, que é um evento muito grande de tecnologia que acontece lá em São Paulo, e a IBM era uma das patrocinadoras, e para provar as funcionalidades que ela tinha de uma cloud nova que chamava Watson, eles sortearam, não, eles deram o Bitcoin lá na Campus para todo mundo. Todo mundo que baixasse um aplicativo e apontasse o celular assim para o alto, quando eles anunciavam que estava chovendo Bitcoin, recebia Bitcoin numa carteirinha lá. Foi meu primeiro contato. Aí eu comecei a brincar com isso, né? Porque na época não valia tanto. Eu acho que na época um Bitcoin era R$800. Isso foi lá para 2016, 2016 ou 2015, por aí. Então, assim, fiquei com aquele negócio, né? Nem achei legal, comecei a transferir de uma corretora para outra. Eu tenho registro de negociação na Kraken, negociando Bitcoin a $700, $300. E, assim, sempre pequenininho, porque até então eu não tinha enxergado realmente o potencial que isso tinha. Eu gostava muito de tecnologia, né? Não tinha começado meu MBA em finanças ainda, e eu estava envolvido em uma outra startup que eu acabei vendendo também em 2016, então não dei muita atenção. Mas lá para 2017 começou realmente, né, a bombar. Eu já tinha recebido um dinheirinho aí que eu tinha feito a venda da minha primeira startup, e falei, olha, eu vou apostar mais nisso, porque eu acredito realmente que isso aqui pode ser o futuro. Estudei melhor o fundamento, e tanto é que eu agi como eu agi com o resto da minha renda variável. Eu estudei o fundamento, acreditei, falei, não vou ficar fazendo trade. É lógico que no começo, igual você falou, né, você perde um pouquinho no trade ali, né, ganha um pouquinho, perde tudo que você ganhou, eu falei, agora eu vou ficar quietinho como holder. Sempre acontece isso. Pois é. E desde então eu tô tão holder que, mesmo lá na grande subida de 2017, eu participei ali estava no mercado naquela subida. Eu cheguei a comprar Bitcoin na época, porque eu vi que estava subindo, cheguei a comprar até a 43 mil, foi meu preço máximo na época. Comprei um pouquinho, eu tô comprando mais, com maior volume, desde que estava R$2.000. E comprei a 16, comprei a 43, e mesmo quando bateu em 70, eu acreditava tanto que eu realmente não realizei. Eu acho que foi até um pouco de erro meu, né, um pouco de imaturidade de mercado de renda variável mesmo, porque a gente sabe, né, que sempre que tem uma subida muito forte, você às vezes tem que ter alguns alvos ali para realizar parte do lucro, porque é melhor parte do lucro no bolso, né, do que tudo voando por aí. E sempre depois de grandes altas tem algumas correções, são normais. E o Bitcoin, e aí pegando um gancho aí no que você falou anteriormente também, Theo, a questão do risco, né? O risco, investimento, risco o que é? Você tem certeza do futuro. Então, por que renda variável, renda fixa, aliás, não tem tanto risco? Porque você tem uma certeza muito maior do futuro. Você sabe que você vai ganhar 100% da Selic, e a Selic é 2%. Ela vai mudar?
Pode, mas ela não vai mudar de 2 para 100, né? Da mesma forma que na pré-fixada você já tem certeza de qual que é o futuro. Você sabe que se você carregar uma pré-fixada até no seu vencimento, você vai receber o que você acordou. Agora, ação não, renda variável não. Você tenta calcular qual que é o valor justo. Só que o valor justo também é muito relativo, porque o valor justo para mim é um, para você é outro, e para cada investidor, cada economista monta o seu modelo para tentar achar qual que é o preço justo e se aquilo está barato ou caro. Então você não tem nenhuma certeza de quanto que isso vai estar no futuro. E risco em investimento... Ô, Bruno, é isso aí. Ô, Bruno, o Marcel Souza, ele está sempre acompanhando as nossas lives, já até postei o comentário do Narcélio Filho, que te endossou, passou na mesma situação, perdeu a oportunidade da vida. Ainda está no começo, Narcélio, da nossa opinião. Marcel, salve, Theo, parabéns pelo papo. Se puderem, explique o conceito da volatilidade aplicado às criptos. Que fundamento valem a pena ser observados para suportar a volatilidade de algum ativo digital? Ô Marcel, assim, explicando para quem é mais leigo o que é volatilidade, volatilidade basicamente é uma medida de quanto que um ativo varia num espaço de tempo. Criptomoedas, no geral, elas são muito voláteis. O que eu quero afirmar com isso? Que elas mudam muito de preço num espaço curto de tempo. Apesar de que é importante que se diga, na hora que você vai analisar o gráfico do Bitcoin, por exemplo, que é o ativo digital mais antigo em longo prazo, em 12 anos de história, ele viveu alguns picos, teve correções, mas em escala logarítmica, ele é uma curva que está ascendendo. Até contando um pouco da minha experiência com a volatilidade de cripto, quando eu comecei a investir em criptomoeda, eu gosto muito de contar essa história, porque eu lembro que eu fui dormir na sexta-feira, aí acordei no sábado, no dia seguinte, eu olhei para o computador lá e falei assim, uai, liguei para o Guerra na hora, falei assim, ô Guerra, o Bitcoin está mudando de preço, cara, o que está acontecendo aqui? O negócio está subindo. Eu falei, não, Theo, o Bitcoin não fecha não, é 24/7, mundial. E aí, buscando um pouco do gancho do Marcel, também queria que você comentasse depois, criptomoeda, vou até abrir o site CoinMarketCap para eu dar o valor total de mercado nesse momento, a gente está falando que o mercado todo de cripto tem 361 bilhões de dólares. O Bitcoin responde aí por hoje a 218 bilhões de dólares. Esse valor, para que as pessoas entendam, ele é um valor muito pequeno para dados do número financeiro, do mercado financeiro. É um volume de dinheiro muito pequeno. Então, qualquer grande aporte em Bitcoin, ou qualquer grande aporte ou resgate nas outras criptomoedas, nas altcoins, movimenta muito o mercado para cima e para baixo. É por isso que a gente, olhando nesses curtos recortes de tempo, a gente acha o Bitcoin muito volátil, porque entra a quantidade de dinheiro, ela dispara, sai uma quantidade de dinheiro, ela cai. E é por isso que a gente fala, é interessante essa pergunta do Marcel, mostrando para os nossos clientes e para quem está assistindo, seu investimento caiu, às vezes não tem nada a ver com os fundamentos, muito provavelmente não tem nada a ver com os fundamentos daquela moeda, é simplesmente uma questão de mercado ser muito pequeno e ela ter variado de preço. Quando você vai investir em renda variável, assim, eu ouso dizer que quem investe com renda variável com um cenário de menos de 3 anos está arriscado de se frustrar. Assim, então, até respondendo a pergunta do vídeo aqui, puxando esse gancho do Marcel, e depois queria que você comentasse, Bruno, seu investimento caiu, e agora? Primeiro, houve alguma reversão dos fundamentos? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer em relação àquele ativo. O Bitcoin, por exemplo, ele caiu 10%, 20%, 30%. Vamos pegar lá em março, o Bitcoin caiu 43%. O Bitcoin continua sendo um ativo escasso, continua sendo um ativo deflacionário, continua sendo a primeira experiência descentralizada, uma experiência totalmente libertária. Continua. Você acredita que isso é o futuro do mundo? Continua acreditando. Cara, esquece o preço. Pensa em longo prazo. Eu tenho certeza que quem comprou Bitcoin e está com Bitcoin há mais de 3 anos está positivo hoje. Não tem como estar negativo. Então é isso. Meu investimento caiu. Reavalie os fundamentos do ativo. Eles permanecem iguais? Reavalie os fundamentos da economia. A economia como um todo mudou? As pessoas estão pensando diferente? Tem chance daquilo mudar lá na frente? Faça isso aí. E voltando à pergunta do Marcelo, te passando a bola, a volatilidade em cripto, infelizmente, é porque o mercado é muito pequeno. Mas volatilidade não é risco. Volatilidade é oportunidade. Passo a palavra aí para você, Bruno, que opera a volatilidade do Bitcoin junto com a equipe de investimentos do MyBank. Isso. Hoje mesmo eu postei no story lá do nosso Instagram, até para quem não segue, é @bybank, segue lá que a gente está cada dia postando mais lá. A gente não é muito bom ainda no Instagram, não, por falta de conhecimento mesmo de como é que fica fazendo a rede social lá, né? Mas a gente está se propondo cada vez mais.
E uma notícia interessante que um desses portais soltou, que parece que o preço do market cap do Bitcoin é menor do que do investimento em poupança no Brasil. Então, existe mais investidores de poupança no Brasil, que é um investimento que rende muito menos do que a inflação hoje, do que o mercado inteiro do Bitcoin, não das criptomoedas, do Bitcoin. Então, realmente, o que o Theo falou é verdade. Por um lado, como o mercado é pequeno, tem grandes players, conseguem julgar ele com mais facilidade de um lado para o outro. Por outro lado, também é oportunidade, porque se o mercado é pequeno, ele tem muito espaço para crescer ainda, né? E com a entrada de institucionais e com a entrada de grandes players, isso aí tende a crescer o valor de mercado, né? O mercado ainda... a gente estava fazendo um cálculo, né? Só para a base, assim, de comparação. Se todos os bitcoins, os 21 milhões de unidades que vão ser minerados daqui a alguns anos, isso ainda demora para ter 21 milhões de unidades rodando, tiverem o mesmo market cap do ouro, cada bitcoin teria que valer 333 mil dólares. Isso está até desatualizado, porque o ouro subiu muito, com certeza também teria subido bastante esse valor do Bitcoin, mas só para vocês verem o tanto que ele poderia crescer se ele mirar só o market cap do ouro, que é grande, né, mas assim, é algo alcançável, porque na nossa ideia, Bitcoin é como se fosse um ouro digital, uma reserva de valor que transita no meio da internet, que é onde várias coisas transitam hoje. Não é uma ideia totalmente absurda pensar que ele pode realmente ser o ouro digital, né? E aí, complementando a fala do Theo, né, a gente considera, no meio de investimentos, que volatilidade é a medida de risco, né? Então, volatilidade é uma medida de risco, mas risco nem sempre significa uma coisa ruim. Quando você faz análise de risco em projetos, né, eu puxei essa matéria lá de projetos no meu MBA, eu tive um insight muito interessante, porque quando você faz uma matriz de risco em projetos, você coloca os riscos negativos e os riscos positivos, porque pode acontecer um risco que vai te causar um lucro ao invés de um prejuízo. Isso em projetos, em qualquer coisa. É o que a gente chama do cisne negro invertido, né? É o que o Theo falou, é a descoberta do pré-sal que valorizou a Petrobras, né? Da mesma forma que, sei lá, a barragem de Brumadinho foi um cisne negro negativo, foi um risco, fora da volatilidade em si, mas que refletiu no preço, né? Mas refletiu para o ruim. Então, assim, se o ativo tem uma volatilidade maior, logicamente ele tem uma incerteza maior também, então ele pode ter uma queda maior, né? Ou pode ter uma subida maior. Então, assim, quando a gente fala de volatilidade, ele tem que ser visto como risco, mas como uma oportunidade também de conseguir se ela não tivesse esses grandes movimentos, não ia dar tanto lucro, igual ela tem entregado aí nos últimos anos, né, Theo? Ô Bruno, você falou um negócio, eu gosto demais dessa expressão para definir risco. O que é risco? Risco é uma incerteza em relação ao futuro. Mas vamos ser pragmático em analisar o futuro. Quem conhece o futuro é cartomante. Eu estou tentando ser astrólogo, futurologista ou qualquer outra coisa. A gente não tem certeza do futuro. E a tese central do Taleb é justamente essa, que você tem que montar seu portfólio de investimentos de forma a não se expor a cisnes negros negativos, ou seja, aqueles eventos de cauda longa que podem causar danos no seu portfólio e te remover do jogo, e ao mesmo tempo você tem que ter uma exposição positiva a cisnes negros positivos. Traduzindo isso aí uma linguagem mais simples para os nossos clientes, o que quer dizer? Cara, Bitcoin, criptomoedas, por serem voláteis, ou seja, você ter ganhos ilimitados, e ilimitados exponencialmente, porque o mercado é muito pequeno, ele pode aumentar de valor 100, 1000 vezes, é algo muito interessante. Ao passo que você pode investir em Bitcoin, se você colocar lá 10, 20 mil reais, você sabe que você não vai perder mais do que aquilo. Se você tiver um planejamento de longo prazo, existe grande chance de sucesso. E assim, as suas perdas são limitadas. Ao contrário, você não pode, por um outro lado, tentar operar alavancado ou apostar contra o Bitcoin, porque aí suas perdas são ilimitadas. Quando você tiver um ativo de cauda longa, é uma ótima oportunidade de investimento, a volatilidade nesse caso é positiva, você simplesmente tem que adequar a sua posição para se beneficiar dessa característica. Ah, risco ou não risco? Viver é correr risco, não tem jeito. A maneira mais adequada de você montar seu portfólio de investimentos é entender como se expor a esse risco da maneira mais adequada. Acredito que você fala pela equipe de investimentos do MyBank aí, você pode me corrigir se eu estiver errado, Bruno. Não, é isso mesmo. E até já aproveitando esse seu gancho, né, trazendo para minha experiência como investidor, né,
Hoje o Buybank, ele oferece através de parceiros, e muitos deles também eu tenho parte do meu portfólio que está investido neles, como na Vermont e outros fundos de ações também, mas também faço a gestão do BBDA, e uma parte relevante do meu portfólio está lá, não só porque eu tenho que estar em skin the game, que é outra ideia do Taleb, né, que a gente tem que realmente estar ali disposto a colocar a nossa pele em jogo, porque eu acredito naquilo que eu estou fazendo, mas também porque ele representa justamente uma gaveta, né, como diria o Rittenban lá, uma gaveta de ativo que não é correlacionado com o que eu tenho aqui na renda variável no Brasil. Isso é muito importante para os investidores aí terem noção também. Foi até bom você ter tocado no Taleb, né? E essa questão do não importa no que você está investindo, só importa que sua posição tem que ser convexa, né? O que seja, você tem que estar preparado para todos os cenários. A gente acompanhou também a palestra do Rei Dalio aí, durante o Expert da XP, e ele falou muito isso também, que aquele fundo dele, que ele gerencia, eu esqueci o nome agora, então depois você pode falar aí para o pessoal, mas é interessante que ele... É o All Weather. Isso, que ele posiciona de forma que, independente de qual cenário, né, vai acontecer no mundo e na economia, ele vai, de alguma forma, ganhar. E isso foi muito importante para o meu portfólio durante essa crise que a gente está vivendo agora, porque eu tenho uma parte relevante do meu portfólio em BBDA, né, que é a carteira administrada do Buybank, e como ela é dolarizada e ela tem um ativo totalmente descorrelacionado, tanto com bolsas financeiras mesmo, quanto com a economia do Brasil, foi o que puxou minha rentabilidade muito para cima durante o período que o mundo inteiro caiu, né? Principalmente a bolsa aqui. Então, eu perdi bastante na bolsa, mas ganhei bastante com a alta do dólar e com a valorização, agora a recuperação do Bitcoin, né? Que ele chegou a cair em março, mas ele recuperou muito mais rápido, deu uma correlacionada até com o ouro, e assim, ele já passou muito o BBDA já passou muito, que ele estava em março do ano passado. Então, isso balanceou, né? Isso tornou meu portfólio todo convexo, que eu perdi de um lado e ganhei bastante do outro. Ô Bruno, e você falou um negócio aí que é muito interessante, eu não precisa nem falar, né? Eu que fui um dos encabeçadores das teses do Rei Dalio no Buybank, que a gente tem estudado muito para ver como é que a gente faz a mesma coisa para o portfólio dos nossos clientes. Assim, a tese do Rei Dalio, no final das contas, é que a melhor maneira de você fazer gestão de risco é diversificando em classes de ativos em mercados diferentes, classes de ativos, ações, renda fixa, renda variável, commodity, mercados diferentes, Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, emergentes, e por aí vai. Isso aí é um negócio que é muito interessante, e a gente tem uma classe de ativos que são os ativos digitais, que tem essa assimetria do risco totalmente favorável, e esse ponto que você falou é bem interessante, né? É uma maneira... As pessoas precisam entender que a única maneira de você, de fato, proteger sua carteira de investimentos é estando posicionado em ativos que comportam-se em direções opostas. E os ativos digitais, eles têm justamente essa característica, o Bitcoin e as altcoins, que, historicamente, eles são os ativos mais descorrelacionados da economia. Óbvio, se a gente pegar alguns pequenos recortes, igual aconteceu lá no dia do Expresso dos Alavancados, tudo se correlacionou no mundo, mas isso aí é um outlier, um ponto que ele não deve nem ser considerado do ponto de vista estatístico. Theo, deixa eu só corrigir uma pequena questão técnica na sua fala aí. Não são ativos, o importante não é você ter ativos que se correlacionam de forma oposta, e sim que não se correlacionam. Porque se você tiver ativos que se correlacionam de coisas opostas, vamos dizer assim, uma empresa exportadora e dólar, né? Um vai subir, o outro vai cair sempre, por exemplo. No final das contas, você vai ter soma zero. Mas não, você tem que... A tese do Rei Dalio é quanto menos correlação, quanto mais próximo de zero, e não de mais um ou de menos um, melhor. Porque aí você vai ter... quanto mais descorrelacionados, menos ativos você precisa ter na sua carteira para reduzir o risco. Perfeito. E aí é assim que você vai reduzindo o risco da carteira, colocando ativos, então, que se comportam de formas diferentes, mas o que é importante também é que não necessariamente você tem que rodar lá, por exemplo, o Markowitz, que é para achar isso, e ele cuspiu esse resultado aqui, eu vou investir dessa forma que o modelo matemático falou. Não, você tem que estudar cada ativo fundamentalmente e investir só em bons ativos.
mas se eles se comportam de forma descorrelacionada, melhor ainda. Então, assim, vamos lá, se quanto menos correlacionado, menos ativos você precisa para reduzir o risco, menos ativos você tem que acertar para poder ganhar dinheiro. É interessante. Você tem razão. É isso mesmo. Inclusive, o Ray Dalio, quando ele vai explicar a tese do all-weather, é até interessante, tem um vídeo do Ray Dalio que eu acho que todo mundo que quer, não é nem trabalhar com investimento, mas quer entender o mínimo de mercado financeiro e investimentos, deveria assistir, que chama Minha Explicação de Como Funciona o Mercado Financeiro. E a tese do all-weather também passa muito por isso, que ele explica que a economia é basicamente guiada por expectativa, inflação, crescimento e crédito. Tudo isso aí vai influenciar na economia, como que as pessoas têm a expectativa em relação a isso aí. Mas, Bruno, para a gente estar com um tempo bom de live aqui, para a gente ir se direcionando para o final, a não ser que tenha mais algum comentário ou participação, meu investimento caiu. E agora? Responde em um parágrafo o que é o e agora. Eu acho que, assim, tem que avaliar se as suas posições, né, os seus investimentos estão de acordo com o seu perfil e estão de acordo ainda com os fundamentos que você levou em conta na hora de investir. Se você ainda tiver confiança que aquilo que você levou como base para a tomada de decisão na hora de investir se mantém, não tem o que fazer, é aguardar mesmo. E se preparar, porque crises sempre vão acontecer, né? E cair é sempre mais fácil do que subir. Então, de uma próxima vez, você tem que estar preparado, leve isso como experiência e esteja preparado para montar um portfólio mais convexo, onde você vai ter alguma proteção, alguma opcionalidade ali, caso aconteça de novo, né? Então, assim... Ô Bruno, nessa queda de março agora, teve alguma coisa que você tirou da carteira que você acha que reverteu o fundamento do seu portfólio pessoal? Não, eu só aumentei um pouco mais a exposição em renda variável mesmo, porque minha exposição era relativamente pequena, eu estava esperando uma oportunidade para entrar um pouco maior, ainda fui um pouco mais cauteloso, né, porque a gente ainda tem um cenário de certeza, querendo ou não, muito grande aí pela frente, mas sempre colocando algum tipo de proteção mesmo. Então, sem querer te apertar, mas já apertando, a sua filosofia é igual aquela frase do mercado de cripto, buy the dip, ou seja, compre na queda? Eu tava igual o Warren Buffett mesmo, que estava guardando uma queda maior, com um pouco de liquidez mesmo para poder comprar. E assim, querendo ou não, meu portfólio, nos últimos anos eu fui montando ele de uma forma bem, de certa forma, convexa, porque eu tinha muito ativo pré-fixado, e com essa queda dos juros, uma forma, eu vou dar aqui uma dica, né? Uma dica não é recomendação e nem nada de investimento, mas é uma estratégia que eu já utilizei bastante para ganhar dinheiro na renda fixa, é que se você aproveitar e se você der uma olhada aí nas curvas de juros futuros, que é uma coisa que é negociado na B3, e é com ela que você vai precificando aí as rendas fixas pré-fixadas, uma estratégia que eu faço desde 2014, 2015, é sempre esperar algum evento, algum cisne negro assim que acontece, um Joesley Day, uma denúncia do Temer, eleição do Bolsonaro, crise do coronavírus, porque os juros eles sobem muito por conta do grau de incerteza, e aí eu compro pré-fixado, a curva vai se acomodando, porque já está numa tendência de queda há muito tempo, e você acaba trazendo a rentabilidade do futuro para agora. Então, assim, eu já venho fazendo isso há muito tempo, e foi uma estratégia que se deu muito bem aí, porque independente dos juros da Bolsa ter caído muito, os juros continuou sendo cortado aí pelo Banco Central, que insistiu nisso, né? E também eu aproveitei também para aumentar minha posição no BBDA, Theo. Aumentei a posição, que deu muito certo também, porque o dólar, né? A gente sabe, ele chegou a bater quase R$6, então me beneficiei muito disso, e o Bitcoin também não para de subir, né? Alta infinita aí. Então, Bruno, essa questão de... Fica parecendo que o que o Bruno falou de operar a curva de juros é fácil, é difícil pra caramba, tá? O primeiro fundo da história do Ray Dalio, que depois se tornou o Alfa Puro, a história é basicamente, o Ray Dalio, ele começou como se fosse uma empresa de reporte, a Bridgewater ficava mandando todo dia por telex para algumas pessoas relatórios do que o Ray Dalio enxergava do mercado. Um fundo de pensão norte-americano chegou, bateu lá na porta da Bridgewater e falou assim, eu queria que vocês
investissem, cuidassem aqui desse montante, salvo engano, eram 2 bilhões de dólares, isso no começo dos anos 80 era dinheiro para burro. Só que a gente só tem um problema, vocês só podem operar esse dinheiro em renda fixa. Você imagina, se aqui no Brasil hoje é difícil operar renda fixa, nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais maduro, era mais difícil ainda. E ele operava justamente com essa sua estratégia. Tem esse fundo até hoje lá dentro da Bridgewater, operando curva de juros. É um tipo de operação excelente, e quando você monta ela bem montada, é de baixo risco. Você está no risco soberano, né? Uhum. Mas, assim, eu não conheço muito da renda fixa americana, Theo, mas eu ouvi falar que é bem mais complexo que a brasileira, porque a maturidade da americana faz com que seja muito mais volátil a renda fixa lá, por incrível que pareça. Lá assim, as curvas de juros, elas são mais voláteis. De fato, você tem mais oportunidade e você tem uma enormidade de papéis com maturidade diferente do Brasil. Quando eu digo maturidade trazendo a linguagem simples, lá você tem juros que vencem 3 meses, 1 ano, 3 anos, aí você tem juros de 30 anos, e a economia, como ela é muito mais dinâmica, e o mundo todo faz suas reservas de liquidez em títulos norte-americanos, há muito mais oportunidade de operação que no brasileiro. A gente chegou, por exemplo, a ver alguns meses atrás, salvo engano, no começo de maio, que o título de tesouro direto, os títulos do governo brasileiro ficaram empossados, tinha mais título emitido que a gente disposta a tomar o risco. Mas assim, para a gente encerrar então, Theo, para não deixar muito longa mesmo, né, o conselho é esse, reavalie se a sua tomada de decisão em investir nesses ativos se mantenha os ativos com tranquilidade, com a mesma tranquilidade de quando você começou a investir. Se mudaram, reavalie seu portfólio e mude as suas posições. E leve como aprendizado, para sempre formar uma carteira convexa, né, que vá se beneficiar de cenários diversos, e mantenha a reserva de emergência em ativos que são realmente reserva de emergência, né, ou seja, líquidos e pouco voláteis. E caso você não tenha disponibilidade para lidar com seus investimentos como uma profissão mesmo, se você lida com eles como um hobby ou como uma renda extra, né, ou esse tipo de coisa, procure a ajuda de um especialista, porque no longo prazo isso vai fazer muita diferença. Às vezes você está operando ali um day trade, você coloca um dinheiro pequenininho e vai perdendo um pouquinho, mas o tempo que você está perdendo, mais as pequenas perdas somadas, isso no longo prazo pode dar uma diferença muito grande assim, no seu resultado. Perfeito, Bruno. Então fica a recomendação. Eu sei que muita gente, principalmente alguns dos clientes do BuyBank, eu tenho atendido quase 50 clientes por dia, estão saindo de renda fixa, muitos deles de poupança e vindo para a renda variável. Pessoal, primeira coisa, pode cair. Cai, na verdade, não é que pode cair, vai cair, uma hora vai subir, outra hora vai cair. Dependendo do momento que você entrar, você vai entrar, vai subir de cara, dependendo do momento que você entrar, vai cair de cara. Mas se você acredita naquele investimento, se você entrou com o planejamento de alguns anos, que isso é o mais importante, invista com o planejamento de anos. No Brasil, a gente está vivendo uma situação de disrupção da história de investimentos do Brasil. Os investimentos do Brasil estão passando a ser agora totalmente diferentes. Ninguém mais vai ganhar dinheiro com 6 meses investidos. Você precisa ter um planejamento aqui para frente de anos. Caiu, não se afobe. Se você está no investimento gerido, o papel dos seus assessores de investimento é justamente preocupar-se com isso para você. Se você acredita no fundamento, mantenha a sua posição, mantenha as suas análises. E, acima de tudo, o mais importante é isso, gente. Foquem nisso, tenham um planejamento. Observem tudo que o Bruno trouxe de experiência aqui para vocês, para verem que é justamente o fato dele ter um plano para aquele recurso que fez com que ele não tomasse nenhuma decisão desesperada. Pelo contrário, o Bruno, ele comprou a queda, buy the fucking dip. Foi isso aí, no final das contas, que ele fez. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Essa semana a gente vai voltar para falar de DeFi, vai falar da Balancer. O que você acha dessa live de DeFi a gente fazer no Instagram também ao mesmo tempo? Você acha que funciona? Fica aí, tentar movimentar o Instagram? Acho que sim. Quarta-feira, então, mesmo horário? Pode ser, combinado. Então a gente sabe que a gente tem uma turma aí que é fã de DeFi. Se você está assistindo esse vídeo antes da quarta-feira, 12 de agosto, 6 horas, a gente vai estar lá no Instagram e no YouTube. E no mais, pessoal, se vocês estão chegando por esse vídeo, vocês já sabem esse recado pela playlist Economia do Bem da 98 Live, vai para o canal do BuyBank, onde que a gente constrói todo esse conteúdo aí na forma de live. Vai também, se você está chegando agora no universo dos investimentos, assistir o nosso curso básico,
Nós estamos ficando bem ativos nas nossas redes sociais, está aparecendo aí para você, Instagram e Twitter, @mybank. E, por favor, curta e compartilhe esse vídeo e, principalmente, comenta, ajuda a gente a crescer. E no mais, é isso aí. Até a próxima quarta-feira. Desculpa, estou esquecendo. Amanhã eu vou fazer uma live 4 horas da tarde com o Pedro Henrique Marques de Mendonça. Ele é médico, ele é estudante de infectologia tropical, vai ajudar a gente a entender como que a gente pode se preparar para a recuperada da economia no meio disso tudo. Amanhã, 4 horas da tarde. Quarta-feira, eu e Bruno estamos de volta para falar de DeFi. Boa noite, muito obrigado e até a próxima. Boa noite.